Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. É uma alegria nós estarmos nessa noite aqui para compartilhar a santa palavra do Senhor. Você pode já abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Nós queremos compartilhar justamente sobre o que a Dani falou aqui, sobre os ensinos de Jesus. E dentro dos ensinos de Jesus, nós temos a oração do Pai Nosso. Quantos conhecem a oração do Pai Nosso aqui? Tem que conhecer, né? Quantos conhecem? Então, nós vamos caminhar um pouco na oração do Pai Nosso. E que você possa estar com o seu coração sedento, faminto, desejoso por mais de Deus. Antes, eu queria orar mais uma vez pelas crianças. Essa semana eu vi um vídeo, não sei se alguém viu, em que uma criança estava jogando num aparelho lá, e aí duas pessoas pararam de carro, encostaram, vestidos de palhaço, vieram e começaram a querer tirar a atenção dela ali, e na distração dela, levar essa criança, sequestrar essa criança. Quando eles, na distração dela, que ela comemorou uma passagem ali de nível no joguinho, ela comemorou, aí veio os dois palhaços, de um lado do outro, acho que era uma palhaça e um palhaço, e aí foram comemorando com ela e distraindo ela, já estavam entrando na porta do carro, quando uma moça que estava do lado, assim, estava observando, puxou ela pela mão, retirou deles, e esses palhaços, essas pessoas entraram no carro e saíram. Queridos, há uma batalha muito grande no Brasil em relação às crianças. Nós temos que orar agora. Essas crianças sequestradas, amados, sabe o que eles fazem? Eles retiram órgãos. Eles levam para a pedofilia. Fora o aborto que agora está para ser aprovado aqui no Brasil, pelas autoridades, pelo STF. Então eu queria que você orasse agora por todas as crianças. Orasse com muita compaixão. Quando eu olho a minha filha pequena, o Arthur, quando eu vejo as crianças aqui adorando a Deus com danças, eu fico pensando nessas coisas. Eu queria que você orasse comigo, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor pode pôr a mão dele e não permitir que esta lei seja aprovada no Brasil em relação ao aborto, que nada mais é do que assassinar crianças no ventre das suas mães. Se você tem alguma dúvida, o prejuízo que traz para uma mulher que aborta, fora para a criança que não teve a chance de se defender. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sinto de orar mais uma vez pelas crianças, Senhor, me unindo a essas mães, a esses pais, aos professores, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das crianças no Brasil, Senhor, e em outros países, Pai. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Senhor, envia os teus anjos. Envia, Senhor, os teus arcanjos e peleja por nós, Senhor. No poder do nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos agora toda ação demoníaca contra as crianças no Brasil, fora do Brasil, no mundo, Senhor. Que venha a tua justiça, que o Senhor se levante como guerreiro forte para defender as crianças do Brasil. Em nome de Jesus, nós declaramos que esta tentativa de legalização do aborto no Brasil, Senhor, será cancelada. Alguma forma o Senhor vai interferir, Pai. Alguma coisa tem que acontecer, Senhor. O Senhor vai fazer algo na nossa nação. Tenha misericórdia das crianças do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia.
e que a tua palavra entre no coração dos homens e mulheres, Pai, para que entendam, Senhor, o teu amor pelas pessoas e principalmente pelas crianças, como o Senhor ama as crianças, Pai. Delas vem o perfeito louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Diga amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Você crê nisso? Você crê na oração que você fez? Então vamos permanecer crendo, crer hoje, crer amanhã, permanecer crendo, porque Deus ama as crianças. E Ele vai pôr a sua mão nisso. Ele vai interferir, amém? Mateus 6, então, verso 5 em diante. O tema dessa mensagem é princípios da oração do Pai Nosso. Diga, princípios da oração do Pai Nosso. Porque Deus é um Deus de princípios. E olha só, Mateus 6, 5 em diante, fala assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis das vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por esta razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, mais uma vez, a Tua palavra é poderosa. Só de nós lermos a Tua palavra, nós já estamos sendo tão abençoados nessa noite. Ela está entrando no nosso coração, ela está entrando no nosso espírito. E eu te agradeço, Pai, porque nós vamos aprender um pouquinho mais com a Tua palavra. Princípios que transformam as nossas vidas. Para louvor da Tua glória, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui nessa oração tão conhecida que Jesus nos ensinou, princípios preciosos, princípios poderosos, porque a palavra de Deus, ela tem princípios, tem fundamentos, tem coisas que você tem que guardar no teu coração, cultivar o teu coração. E o primeiro princípio é o princípio da oração, né? O princípio da oração: por esta razão vós orareis. Quem está ensinando? Jesus. Será que é importante a oração? Se Jesus está ensinando, é importante? Diga sim. A oração, ela é o fôlego da vida do cristão. A oração, ela nos conecta com Deus. A oração faz de nós cristãos de verdade. A oração é onde nós podemos ter o entendimento de que nós estamos falando com uma pessoa que nos ama tanto, que é o nosso Pai. A oração
A Bíblia diz assim que muito pode a oração de um justo nos seus efeitos. O princípio de oração, Jesus valorizava muito a oração. Esta era a prioridade número 1 do Senhor Jesus era a oração. Ele se retirava para orar. Certa vez, quando ele precisava separar seus 12 apóstolos, ele passou uma madrugada inteira orando. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Precisou passar uma madrugada inteira em oração para tomar uma decisão tão importante. E nós, às vezes, estamos tomando decisões nas nossas vidas e não passamos nem 5, nem 10 minutos para orar, para buscar a Deus. Você valoriza a oração? Jesus valorizava tanto a oração. Era a prioridade número 1 da vida dele. Por isso, ele nos ensinou a oração modelo. O Pai Nosso é uma oração modelo. Ali, o propósito da oração do Pai Nosso é que nós orássemos a oração do Pai Nosso também, mas ali extraíssemos princípios para a prática na nossa vida, na vida cristã. Só falando para a Aline e para a irmã Nelly, que no final eu vou ler, tá? Tem um testemunho da Aline aqui que nós queremos contar. É o reino de Deus. É o que nós estamos falando hoje. A oração. A pergunta que vem ao nosso coração, nós estamos valorizando a oração como temos que valorizar, que é o primeiro princípio da oração do Pai Nosso. Vós orareis. É de coração a nossa oração. Como que é a nossa oração? Se é 5 minutos, 10, 15, 20, não importa. 1 hora é de coração. Jeremias 29, versículo 13 e 14, declara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Você quer que Deus se deixe ser achado por você? Busque de todo o teu coração. De todo, não é da metade do coração. Não é orar com a pressa para se levantar logo, para ir fazer outra coisa. Não é orar com um pensamento dividido, com um coração atribulado. Às vezes estamos atribulados, mas quando começamos a orar, nosso coração, a presença do Espírito Santo traz a paz. Valorize a oração. O discípulo de Jesus tem que valorizar a oração. Se você diz que quer morar no céu, como você não quer aqui na terra passar momentos a sós com Deus, a sós com teu Pai? Se você não passa tempos de intimidade com Deus na terra, você está seriamente correndo o risco de não passar a eternidade com o Pai, de passar a eternidade com Jesus, de passar a eternidade com o Espírito Santo, de passar a eternidade com os santos que partiram dessa vida já sendo fiéis até a morte. Priorize a oração. Tudo que nós não valorizamos, nós perdemos. Escreva isso. Tudo que não valorizamos, nós perdemos. Se nós não valorizarmos a oração, você vai se perder. Com quem você tem aprendido a orar? Eu aprendo com Jesus, amém? Jesus nos deu toda a instrução, Ele foi o modelo. O Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a orar, porque não sabemos orar como convém, mas também nós podemos andar como irmãos, com pessoas que cuidam de nós, que nos discipulam, que podem nos ajudar a aprender a orar. O teu irmão te desperta desejo de orar, ou ele te desperta, não, vamos chegar mais cedo no culto para orar, não dá para mim mais cedo, arranja desculpa sempre.
A pessoa que você tem cultivado amizade na caminhada, ela te leva para a oração. Não, vamos lá em casa, na célula, chega mais um pouquinho para nós passar um tempo de joelhos, clamando, pedindo pela célula, pedindo pela manifestação de Deus. Nos jovens aqui, no MAG, puxa, cara, estou com uma vontade de orar, vamos chegar mais cedo lá no MAG, para nós passar um tempo, porque nós queremos que a presença de Deus, a glória de Deus desça durante a reunião, durante a ministração do louvor, da palavra, como ontem. Ontem eu estava em casa assistindo a palavra que o Ronaldo e a Camila, que o Júnior e a Fábio ministraram aqui, poderosa, porque são pessoas de oração, pessoas que a gente pode olhar, eu quero ter uma vida de oração como esse irmão, essa irmã tem. Quem é a pessoa que te inspira a orar aqui nesta comunidade? Quem é a pessoa que você olha e fala, poxa, eu quero ter uma vida de oração, porque eu quero ter a presença de Deus na minha vida, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Não se é cheio do Espírito Santo se não orar todos os dias, se não buscar uma vida de santidade, de consagração, de jejum e de oração. Que tipos de oração nós podemos fazer? Orar, irmãos, é conversar com Deus, é dialogar com o Pai. Gratidão. Você pode chegar diante de Deus já com, Pai, obrigado. Mas eu vou agradecer porque você está vivo, criatura. Agradeça porque você está vivo, porque teve alguém que não amanheceu hoje, estava com os olhos fechados e partiu. Obrigado, Pai, porque eu estou vivo, Pai. Obrigado, Senhor, porque só tem pão seco no café, mas tem pão seco. Obrigado porque eu vou tomar, Senhor, água fresca, e tem lugar que as pessoas não têm água para beber. Obrigado porque meu Pai está cuidando de mim, porque minha mãe está cuidando de mim. Obrigado porque minha esposa é uma bênção. Muito obrigado. Você pode chegar diante de Deus com gratidão. Só de gratidão você gasta meia hora no mínimo. Quando você vê, você já passou um tempo. Gratidão, louvor. Louvor é ter prazer de bendizer a Deus por aquilo que Ele faz. Adoração é ter prazer de bendizer a Deus por aquilo que Ele é. E o que o Senhor é? Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jeová Nissi, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Shammah. Ele é o Deus que faz, é o que é, que era e que há de vir. Ele é o Emanuel. Você pode declarar todos esses nomes no teu tempo de adoração a Deus, no teu quarto. Você gasta tempo. Você vai vendo, passou, e o prazer de Deus está em você. De começar, Pai, Tu és o Emanuel. Tu és o Deus forte, para Ti não há nada impossível. O problema vai diminuindo, e você vai vendo um Deus grandão. Como é bom. Chega diante de Deus com gratidão, chega diante de Deus com louvor. O Senhor é um Deus que faz maravilhas, já fez lá no deserto, já fez em Israel, já fez na minha vida, já fez na minha casa. Tem muita coisa para louvar a Deus. Também você pode chegar diante de Deus para interceder, aí você começa a lembrar das pessoas, e você começa a cooperar com Deus. O Espírito Santo das pessoas na tua mente, e aquelas que estão no teu coração, vêm à memória também. Você começa a falar, Pai, eu estou lembrando do irmão fulano, Pai, ele precisa de uma porta de emprego essa semana, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre as portas. Como eu estou orando pelo meu filho, que eu recebi a oração do Luan, que Deus vai abrir as portas, ele vai fazer uma entrevista, que o currículo dele se destaque a hora que ele for fazer uma entrevista. Receba, isso são palavras proféticas. A oração se torna uma profecia. São declarações, são decretos de Deus na nossa vida. E Deus tem prazer em ouvir, quando chegamos diante dEle assim. E aí, depois de se interceder por pessoas, tem petição. Depois, mas tem gente que
A oração é tão curta porque ele começa pedindo, aí acabou os pedidos. Pum. E agora? O que eu falo, Deus? Que o coração dele está propenso a olhar para ele. É egoísta. A oração é o lugar de morrer, irmãos. Na oração morre o nosso ego. Na oração morre o nosso eu. Na oração morre as nossas razões. Na oração é o lugar que morre a carne e flui o Espírito. Na oração quebranta o nosso coração. E a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Ele não rejeita a oração de quem tem um coração quebrantado. Ele atende a oração de quem tem um coração quebrantado. Quebrante o teu coração nessa noite. A confissão de pecados. Você começa a vir à luz os teus pecados. E você confessa pecado. Fale sobre os teus pecados com Deus. Não importa, é cabeludo, não importa. Os olhos de Deus estão em toda parte. Se você é um filho amado, você vai falar: pai, eu estou pecando, pai. Pai, eu estou cobiçando, pai. Pai, eu estou sendo avarento, pai. Me perdoe, pai. Confesse pecado. A hipergraça fala coisas horríveis. Você não precisa confessar pecado. O que Jesus fez, você já é tudo teu, e ponto final. E é verdade, mas nós somos humanos, nós somos homens e mulheres que são de carne e de osso, que são tentados todos os dias. Segundo princípio da paternidade. Diga: princípio da paternidade. A oração do Pai Nosso traz algo, revela o Pai Nosso. O Abba Nosso. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, Papai. Queridos, e Jesus, quando Ele fala ali: não useis de vãs repetições, porque Ele já sabe o que você vai pedir. Olha só, jovem, você, adolescente, Jesus já sabe o que você vai pedir. Mas Ele quer que você ore porque Ele tem prazer em te ouvir. Ele tem prazer em ver o teu coração. Ele tem prazer em ficar ali contigo. Sabe aqueles amigos que você gosta de passar hora com eles, conversando, dando risada? Né? Precisamos fazer um churrasco de novo, né, Wagner? Um bate-bola, dar risada, brincar com o São Paulo que foi campeão, com o Flamengo que perdeu, coisas desse tipo. Olha lá. Eu, calma. Brincando. Respeito aí. Mas a festa faz parte, a zoação, a brincadeira. É gostoso de estar com pessoas que a gente ama. A oração é uma conversa, um diálogo de duas pessoas que se amam profundamente. Você tem um pai que te ama profundamente. Eu amo meu filho, mas amo. Amo o Arthur, amo a Ana, amo a minha esposa muito. Mas o pai ama muito mais a mim do que eu amo cada um deles. Eu dou minha vida por eles. Dou mesmo. Mas o pai já deu a vida do seu filho por mim. E ele tem prazer em conversar comigo. Nós estamos, às vezes, cultivando um relacionamento com Deus em que nós nos colocamos apenas como servos, que é uma verdade. Mas a outra verdade, que nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Paizinho, estou aqui. Você tem reverência, você tem respeito pelo nome de Deus, mas Ele é teu Pai. É que às vezes nosso histórico de relacionamento com o Pai é um histórico truncado. Nós não temos amizade com os nossos filhos, e aí levamos isso para o relacionamento com Deus.
Aí chegamos, Senhor Deus, todo-poderoso, maravilhoso, tal, né? Tremendo a voz para parecer espiritual, como se fosse impressionar Deus. Mas tem que ter temor, tem que ter respeito, tem que ter reverência. O princípio da paternidade, Mateus 6,9. Pai nosso que está nos céus. O relacionamento com o Pai Celestial. João 1,12 diz que Ele nos deu o direito de se tornar filho de Deus. Mas aos que receberam, deu-lhes a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho, fale, eu sou um filho do Abba, do papai. Né? Eu sou um filho. Fala para a pessoa que está ao seu lado ou perto aí, ó, você é um filho do Abba. Filhinho amado. O Pai Nosso não é uma oração decorada e repetitiva, sem vida e sem sentido, mas é uma oração viva e prática. É um relacionamento de duas pessoas que se amam profundamente. Não é uma reza. O Pai Nosso, diga, o Pai Nosso não é uma reza. É uma oração viva. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é de pai e filho no seu mais perfeito e puro significado. Olha que maravilhoso! Relacionamento com Deus é de pai e filho no seu mais puro, alto e sublime significado. Um pai perfeito, presta atenção, um pai perfeito e um filho imperfeito. Que legal. O pai é perfeito, mas o filho é imperfeito. Olha como é um Deus tão amoroso, que o filho é imperfeito, e ele ama esse filho imperfeito que erra hoje, daqui a pouco está lá de novo, pai, errei de novo, você me perdoa? Pai, daqui a pouco você sente de novo a presença dele, e começa, obrigado pai, tua presença me conforta, me consola. É um pai perfeito e um filho imperfeito. Ele é um pai que está nos céus, que habita num lugar perfeito, para onde iremos e passaremos. Quem vai passar a eternidade com Jesus aqui, diga amém. Quem vai passar a eternidade aí com Jesus, diga eu. Diga eu. Eu também. Eu, meu amor. Vamos passar a eternidade com esse pai. Todo dia, não vai saber se é sábado, se é domingo, se é segunda, mas todo dia e vai passar a eternidade, e não vai ser chato, e não vai ser enjoativo. Às vezes a gente passa um tempo na casa de pessoas que a gente ama muito, e aí se ficar muito tempo ali, a pessoa já fica se coçando para, quando que ele vai embora, né? Mas como na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Você vai passar a eternidade com um pai perfeito, com um corpo glorificado, a glória não para, a honra não para, a adoração não para. Vida eterna. Terceiro princípio. Deixa eu ver as horas aqui. Ai, meu Deus, me dá graça. Princípio da santificação do nome do Pai. Mateus 6,9. Santificado seja o teu. Diga, santificado. Seja o teu nome. O Abba. Nome do Pai. Seja santificado na tua vida. Honrar o nome do Pai com atitude compatível. Separar o nome de Deus de tudo que é comum. Honrar no falar, no sentir, no pensar, no agir.
Você tem honrado o nome daquele que você chama de Pai, que é o Senhor, que é Deus? Você pensa num filho que desonra um pai? Muitas vezes os cristãos não estão honrando o seu pai, porque pensam, sentem, agem de forma desonrada, não tem honra ao nome do Pai. O resgate, nós precisamos, irmãos, resgatar o princípio, o valor da reverência e o temor de Deus. Reverência não é ser carrancudo, reverência não é ser sisudo, reverência é levar Deus a sério. Reverência é buscar em Deus um coração quebrantado. É saber que quando você entra aqui para ouvir a palavra de Deus, o teu foco tem que ser a palavra de Deus. Se você fica no celular, olhando o que não interessa, por favor, pare com esse hábito. Seja quem for esteja pregando aqui, a palavra de Deus, ela é como uma pérola. Se você pegar uma pérola e pôr no focinho de um porco, a pérola não deixa de perder o seu valor de pérola. A palavra de Deus é a pérola preciosa. Hoje nós temos uma facilidade de ter a Bíblia no aplicativo, no celular, e é muito bom isso. Mas a hora que você entrar para ouvir a palavra de Deus, tenha reverência. Desative as notificações. Entre com o propósito de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de buscar a Deus. Entre com alegria, entre sorrindo, entre abraçando, entre celebrando, entre fazendo festa. Mas tenha um propósito de honrar ao Pai. Santificado seja o nome do Pai. Essa geração precisa voltar-se para o valor da reverência e do temor. A minha geração, eu sou da geração X, a geração Y, a geração Z, os millennials. Não deixe se tornar diluído o evangelho na tua vida. Não perca o que de precioso Deus tem dado para esse ministério. Palavra viva na boca dos líderes de jovens, do MAG, de adolescentes, das crianças. Você vai numa classe, na hora da aula das crianças, é primeiro mundo, irmãos. Coisa tremenda. Este púlpito, Deus tem tido misericórdia de nós, que pessoas que honram a Deus têm vindo aqui trazer uma palavra do céu para o coração de vocês. Não entre de qualquer jeito. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor teu Deus. Eclesiastes 5. Não precisa ser chato, não precisa ser carrancudo, não precisa ser sisudo, não precisa. Alegre, cheio de alegria, de amor, de compaixão, de desejo que vidas sejam salvas. Mas resgate o valor do temor e da reverência. Temos santificado o nome do Pai? Fica a pergunta. Quarto princípio. Este é o coração da oração do Pai Nosso. Nós estamos falando sobre o quê? Princípios. Fale bem forte. Princípios. Mais uma vez, diga, princípios do Pai Nosso. Nós oramos o Pai Nosso e às vezes não sabemos os princípios que estão nele. Quarto princípio é o princípio da busca do reino de Deus. Mateus 6,10, venha o teu, diga, venha o teu reino. Diga, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como que é no céu?
Se você tem um compromisso com Jesus, é céu no teu coração, é céu na tua casa, é céu na educação dos teus filhos, é céu no trabalho. Ah, mas eu falho, tenho erros, tenho pecados. Todos nós temos, mas o céu está no nosso coração. O céu é na terra. A morada do justo, Deus abençoa. Porque quando você tem um encontro com Jesus, nós vamos falar aqui, você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Como que nós podemos experimentar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo? Através do novo nascimento. João 3, 3 até o 8 diz assim, Jesus falando para Nicodemos, um homem que era religioso, que levava a sério a lei. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mais para frente diz assim, se você não nascer de novo, você não pode, aliás, a primeira parte fala, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois, no verso, acho que é o 5 ou o 6, diz assim, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu de novo? Você já tem o reino de Deus na tua vida? Jesus já é o rei na tua vida? Justiça, paz e alegria vai ser os valores que vai governar o teu viver. O reinar de Cristo em nós. Como que o Senhor reina? Estamos no coração da mensagem, queridos. Como que o Senhor pode reinar nas nossas vidas? Através de uma vida de oração, como nós já vimos. Através de dedicação de jejuns. E o jejum aqui eu queria falar para você. Deus tem falado comigo, irmãos. Buscar arrependimento com jejuns. Nós temos que buscar o arrependimento. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo. Buscar o arrependimento com jejuns. Por quê? Porque às vezes o nosso arrependimento é como um pão que assa um lado só. Ou só fica um lado assado. Nós podemos viver o reino de Deus através da oração, do jejum. Busque o arrependimento com jejuns, irmãos. Do serviço a Deus. Você já se identificou aonde servir a Deus na casa do Senhor? Você tem valorizado a célula? Você pode servir a Deus na célula, você pode ajudar a ser um anfitrião, você pode servir através da alimentação, você pode servir através das dinâmicas, você pode servir na célula levando pessoas ao Senhor. A célula é uma bênção. Como entrar no reino de Deus? Através do novo nascimento. João 3, do 3 ao 8. Você pode ver, pode entrar e viver o reino de Deus. Deus é o nosso Rei, soberano, amoroso, justo, bom e fiel. Esse é o nosso Rei. Ele passa a reinar em nós. Nas nossas decisões, Ele tem que reinar. No nosso casamento, Ele tem que reinar. Nos nossos estudos, Jesus tem que reinar. Ele está reinando na tua vida? Você serve a Ele? Deus é o nosso Rei. Temos buscado o reino de Deus de verdade? Através do arrependimento, nós podemos experimentar o novo nascimento. Nascer de novo é nascer do alto.
é ter o teu espírito novamente revivido. Porque quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós todos nascemos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Nós andávamos nas inclinações do nosso coração, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós nascemos de novo, nós voltamos a viver, nós experimentamos uma transformação, nós experimentamos a regeneração, nós nos tornamos filhos de Deus. Filho de Deus, irmãos, não é porque eu estou vindo na igreja, eu sou filho de Deus. Você pode estar vindo na igreja, mas se você não nascer de novo, você não entra e não vive no reino de Deus. Quem nasce de novo, quem é filho de Deus, quer conhecer mais o seu Pai. Quando o trilho de treinamento abre vagas, é o primeiro a dar o seu nome, porque quer aprender mais. Hoje nós estamos no maturidade cristã. Os testemunhos dos irmãos de que tem sido tremendo. Quantos estão no maturidade cristã aqui? Olha só que lindo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Bem forte, bem forte. Aleluia. Porque, irmãos, quando você nasce de novo, você recebe de Deus uma sede e uma fome. Eu sempre lembro aqui os irmãos que estão há mais tempo nesse ministério. Nós íamos todos os dias orar na igreja, quando era lá na Bento Rocha, 6 horas da manhã. E algumas vezes, nós chegávamos, dia de chuva, e a pessoa que ia levar a chave acabava não indo. Às vezes 2, 3, 4, orávamos ali fora, protegidos pelo beiral da igreja. Ajoelhávamos ali, porque tinha fome, porque tinha sede. As vigílias nós passávamos até de manhã cedo, orando, se ajoelhava, se levantava, ia no banheiro, lavava o rosto, voltava. Débora lembra, Dani lembra, Luciano lembra, Josué lembra, as reuniões dos jovens, irmãos. Josué era o líder dos jovens solteiros, todo mundo buscando em Deus, esperando em Deus, a sua esposa, o seu marido, que o Senhor estava preparando, mas a sede ali nós fazíamos rodas assim, de 30, 40, 50 jovens, era a palavra, era a fome de Deus, era a sede. Essa igreja nasceu com DNA e continua cada vez mais com DNA de fome e sede de Deus. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? A Comunidade da Graça em Paranaguá e no Brasil também tem um DNA de fome e sede de Deus. Se você ainda não tem fome, se você ainda não tem sede de Deus, alguma coisa está errada. Cada manhã ele tem o pão nosso o pão nosso de cada dia. Ele é o pão espiritual. Era o maná que era recolhido lá no deserto, antes que viesse o sol, que podia ser consumido naquele dia. Isso fala que a gente tem todo dia buscar o maná dos céus. Todo dia eu preciso me alimentar espiritualmente da palavra, da oração, orar em línguas. Quantos digam amém, aqueles que são batizados e falam em línguas aqui? Diga amém. Quantos que querem ser batizados no Espírito Santo, diga amém. Parece que tem mais gente que é batizada no Espírito Santo, que já fala em línguas. Então fale em línguas na oração, criaturinha. Gaste tempo, fale 15 minutos, 1 hora, meia hora. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. As línguas estranhas são a linguagem sobrenatural da oração. Você fala a Deus, não fala aos homens. Não é para você ficar falando, pode falar, eu falo
volta e meia eu estou falando, no meio da igreja também, mas é principalmente para orar no seu quarto sozinho, você com Deus, ora em línguas. Edifica-se a si mesmo, entra no sobrenatural, começa a experimentar os dons, através da prática da oração em línguas. Aleluia. Diga, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Ele reina. Quinto princípio é provisão. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele quer enviar o maná dado a cada manhã, como era lá no deserto. O alimento espiritual e o alimento físico. O pão também fala de alimento espiritual, que é para cada dia. Cada dia precisa se alimentar, abastecer a nossa fé, a nossa confiança. E esse alimento espiritual, quando Ele manda a cada dia, quando gera confiança, a fé, você é livre de ansiedade. Você é livre da incredulidade. Você quer vencer a incredulidade? Passe jejum. Vença a incredulidade através de tempos de jejum. Tenha vida de oração. Você vai vencer a ansiedade. Você vai vencer a incredulidade. Vida de oração. Quando você recebe o pão espiritual, você sabe que Deus está cuidando e vai mandar o pão material também. Vai mandar o café, o leite, o arroz, o feijão, o ovo. Como eu amo o ovo, lá em casa, Geise sabe. Meu filho também gosta de um ovinho. Um ovinho pochê, um ovinho frito. Mas Deus é que manda. Você reconhece que é Deus que manda o alimento de cada dia na sua casa? Diga, eu sei que Deus manda todos os dias o alimento na minha casa. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Temos descansado no Deus provedor? Ou você está preocupado com o que vai comer amanhã? Você está preocupado como vai ser esta semana? Com as contas que tem para pagar? Nós ficamos, mas nós temos um Deus que é provedor e temos que exercitar a nossa fé no Deus provedor. Sexto, o princípio do perdão, partindo para o final. Mateus 6,11, perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O princípio do perdão é sério. Como diz a nossa pastora, isso é sério, gente. Quando ela fala assim, leve a sério. Perdão é sério, gente. O nosso pecado ofende a Deus e precisa ser confessado, abandonado em arrependimento sincero e verdadeiro. Grave uma coisa, se você não gravou nada, grave isso que eu vou te falar agora aqui, ó. Perdão sem arrependimento é mentiroso. Pedir perdão e não se arrepender é mentira. O perdão só é verdadeiro quando ele é feito, pedido para Deus, ou para a pessoa, ou perdoado alguém, com arrependimento, com quebrantamento. Porque senão você vai trazer de novo aquela situação toda, e que vai te prender, que vai te perturbar. Pessoas que não perdoam podem se tornar endemoniadas, filho. Pessoas que não perdoam podem vir a ser possessas de espíritos malignos. É muito sério. Por isso que Jesus tratou na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados. O perdão verdadeiro, cada um de nós, transforma cada um de nós e alcançará gerações. O perdão é poderoso. O perdão é poderoso. Antes de pedirmos perdão para alguém, precisamos pedir perdão para o Pai, pois foi a Ele que primeiro ofendemos. Ou às vezes a gente faz de conta que pede perdão para o Pai,
mas não vai pedir perdão para o outro, para outra, para o pai. Você já pediu perdão para o teu pai essa semana? Você já pediu perdão para sua mãe essa semana? Porque alguma coisa aconteceu. Algum perrengue apareceu. Porque nós somos limitados, nós somos falhos. Você já pediu perdão para o seu filho? Ah, eu sou o pai. Não, você é o pai, mas você também é um discípulo de Cristo. Perdão, irmãos, é sério. Se não perdoarmos o nosso próximo cônjuge, filhos, pais, irmãos na igreja, colegas do trabalho, no colégio, na faculdade, não seremos perdoados por Deus. Se você não perdoar, não pedir perdão, você não vai ser perdoado. E se você não é perdoado, você não tem relacionamento. Nós não temos relacionamento com pessoas com quem nós não pedimos perdão, não acertamos as nossas contas. Então a tua oração, você não pediu perdão, não se arrependeu, Deus não vai ouvir a tua oração. É o que a palavra diz. Se você perdoar, eu perdoo. Se você não perdoar, eu também não perdoo. Deus é um Deus de tanto amor, como Ele pode fazer isso? Porque Ele sabe que se Ele não fizer isso, você vai estragar tudo. Não, eu vou lá, continuo a falar com Deus. Não continua, irmãos, o pecado separa nós e o nosso Deus. E não pedir perdão é pecado. E não perdoar também é pecado. E aí não tem comunhão com Deus. Há trevas entre as pessoas. Qual é a nossa atitude em relação ao perdão? Sétimo princípio da proteção para não cair em livramento do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A maior tragédia de alguém, você sabe qual é a maior tragédia de alguém? A maior tragédia de alguém é cair e ficar caído. Você cair e você se arrepender e voltar, não é vergonha. É vergonha por um tempo, mas você está limpo e ninguém pode te justificar, te condenar mais. Ele te justificou. Mas ficar caído e caminhar para o inferno é a maior tragédia. Deus não nos criou para o inferno. Somos limitados, pecadores e podemos cair. Precisamos todo dia de graça. Por isso é o pão nosso de cada dia. Temos que nos alimentar do pão a cada dia. Somos de barro e dentro de nós temos um tesouro. Por isso nós devemos depender de Deus. Para o final, queria chamar já a banda aqui para frente. O princípio da confissão do reino de Deus em adoração. Declaração ansiosa pelo reino. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Declaração ansiosa pelo reino de Deus e a sua vontade. Deve ser feita diariamente, em fé, em atitude, em ação. A oração do Pai Nosso tem por trás dela um espírito de adoração. É o nosso mais forte desejo que o reino de Deus venha com tudo que Ele é e tem. O que você se identificou nestes princípios da oração principal que o Senhor nos ensinou? Quero ler aqui o testemunho. Isso aqui é o reino de Deus agindo na vida das pessoas. Boa noite, graça e paz. A Aline está falando. Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Aline. Eu estava precisando trocar meu óculos e minha mãe estava sem condições no momento. Mas como era necessário agendar uma consulta com um oftalmologista. Quando fomos para Itajaí, para a casa do meu irmão,
que é o pastor Cristiano, que vocês conhecem, já tinha uma consulta paga para mim. Consultei e fui fazer uma pesquisa para ver se estava mais barato. Experimentamos alguns óculos. Quando gostei de um, estava sem o preço. Grave isso. Ela olhou vários óculos e quando ela gostou de um óculos, aquele óculos estava sem preço. Quando o dono da ótica pegou os óculos para ver o preço, ele ouviu uma voz. Olha só, este é o reino de Deus. Porque a Aline orou, porque a irmã Aline orou, porque a família orou, William, Cristiano. Quando ele pegou o óculos que ela escolheu, que ela decidiu, ele ouviu uma voz que disse: você sabe por que este óculos está sem preço? Daí ele entendeu, chamou a mãe e falou: dona Nelly, o óculos é dela e não precisa pagar. Vamos aplaudir ao Senhor? Vamos ficar de pé.